Como começou o cinema documentário? A origem mítica nos primórdios do cinema. A voz do documentário relaciona-se com as maneiras pelas quais o vídeo e o filme documentário falam do mundo que nos cerca, mas de uma perspectiva especial. Quando um documentário defende uma causa ou apresenta um argumento, voz é como o faz. Nossa discussão a respeito de voz não estaria completa se não considerássemos como surgiu essa forma de discurso a respeito do mundo. Quando começou? Que relação tem com outras formas de cinema? Como, em outras palavras, o documentário encontrou sua voz? Devemos observar que ninguém teve a intenção de construir uma tradição do documentário. Ninguém tentou inventar o documentário como tal. O esforço para construir uma história do documentário, uma história com um começo bem distante no tempo e um fim, agora ou no futuro, aconteceu depois do fato. Surgiu com o desejo de cineastas e escritores, como eu, de compreender como as coisas chegaram ao ponto em que estão hoje. Mas, para aqueles que vieram antes, bem antes de nós, o ponto em que estão as coisas hoje era mera especulação. O interesse desses cineastas e escritores não era abrir um caminho livre e desobstruído para o desenvolvimento de uma tradição documental que ainda não existia. Seu interesse e sua paixão eram a exploração dos limites do cinema, a descoberta de novas possibilidades e de formas ainda não experimentadas. O fato de alguns desses trabalhos terem se consolidado no que hoje denominamos documentário acaba por obscurecer o limite indistinto entre ficção e não ficção, documentação da realidade e experimentação da forma, exibição e relato, narrativa e retórica, que estimularam esses primeiros esforços. A continuação dessa tradição de experimentação foi o que permitiu que o documentário permanecesse um gênero ativo e vigoroso. Como uma forma corrente de explicar a ascensão do documentário, inclui a história do amor do cinema pela superfície das coisas, sua capacidade incomum de captar a vida como ela é, capacidade que serviu de marca para o cinema primitivo e seu imenso catálogo de pessoas, lugares e coisas recolhidas em todos os lugares do mundo. Como a fotografia antes dele, o cinema foi uma revelação. As pessoas nunca tinham visto imagens tão fiéis a seus temas, nem testemunhado movimento aparente que transmitisse sensação tão convincente de movimento real. Como observou o teórico do cinema Christian Metz na década de 1960, numa discussão da fenomenologia do filme, copiar a impressão de movimento é copiar sua realidade. O cinema atingiu seu objetivo num nível jamais alcançado por outro meio de comunicação. A capacidade das imagens fotográficas de transmitir uma impressão tão viva da realidade, que inclui o movimento como aspecto fundamental da vida, a que a pintura e a escultura foram capazes de aludir, mas não copiar, instiga o desenrolar de duas histórias complementares, uma sobre a imagem e outra sobre o cineasta. A notável fidelidade da imagem fotográfica ao que ela registra dá a essa imagem a aparência de um documento. Oferece uma comprovação visível do que a câmera viu. A sensação subjacente de fidelidade nos filmes de Louis Lumière, feitos no final do século XIX, como Saída dos Trabalhadores das Fábricas, Lumière, A Chegada do Comboio à Estação, O Regador Regado e O Almoço do Bebê, parece estar a apenas um pequeno passo do documentário propriamente dito. Embora tenham apenas um plano e durarem apenas poucos minutos, parecem oferecer uma janela para o mundo histórico. Os filmes de ficção geralmente dão a impressão de que olhamos para dentro de um mundo privado e incomum de um ponto de vista externo, de nossa posição vantajosa no mundo histórico, ao passo que os documentários geralmente dão a impressão de que, de nosso cantinho do mundo, olhamos para fora, para alguma parte do mesmo mundo.
Os, os operários que se afastam em saída dos trabalhadores das fábricas Lumière, por exemplo, saem da fábrica e passam pela câmera para que os vejam, como se estivéssemos lá, assistindo a esse momento específico do passado acontecer outra vez. Essas primeiras obras serviram tipicamente como origem do documentário ao manter uma fé na imagem, uma fé do tipo que o influente crítico francês, André Bazin, admirou quando tentou responder à pergunta: o que é cinema? Em uma série de importantes ensaios da década de 1940. Os filmes de Lumière pareciam registrar o cotidiano conforme ele acontecia. Filmados sem adorno nem arranjo de montagem, revelam tremeluzente mistério dos acontecimentos. Parecem reproduzir o acontecimento e preservar o mistério. Um quê de humildade fica no ar. O cinema é um instrumento de poder extraordinário. Não necessita de exagero ou espetáculo para conquistar nossa admiração. A segunda história relaciona-se com o cineasta. A notável precisão da imagem, como representação fotográfica do que a câmera viu, fascinava aqueles que tiravam as fotografias. Uma necessidade premente de explorar essa fonte de fascínio levou os primeiros fotógrafos a registrar diversos aspectos do mundo que os cercava, mesmo quando preparavam detalhes da ação ou decoravam uma cena, como fez George Méliès em Viagem à Lua. O fascínio pelo poder que a imagem fotográfica tem de registrar o que quer que apareça diante da câmera e apresentar o produto desse poder para um público numa tira de filme que pode ser projetada repetidamente, adquiriu primazia sobre as sutilezas da narração de histórias ou o desenvolvimento de personagens. Temos então duas histórias. A capacidade incomum das imagens cinematográficas e das fotografias de exibir uma cópia física daquilo que registram com precisão fotomecânica sobre uma emulsão fotográfica graças à passagem da luz através da lente, combinada com a compulsão gerada nos pioneiros do cinema pela exploração dessa capacidade. Para alguns, essas histórias formam a base do desenvolvimento do documentário, a combinação da paixão pelo registro do real com um instrumento capaz de grande fidelidade atingiu uma pureza de expressão no ato da filmagem documental. Essa história convencional culmina na dupla realização do refinamento narrativo com que Robert Flaherty levou à tela a vida dos Inuits em Nanook, o Esquimó, e da habilidade comercial com que John Grierson estabeleceu uma base institucional para o que, no final da década de 1920, se tornou conhecido como cinema documentário. Grierson impulsionou o patrocínio governamental da produção de documentários na Inglaterra dos anos 30, da mesma forma como Dzisga Vertov fizera em toda a década de 1920 na União Soviética e Pare Lorentz faria em meados da década seguinte nos Estados Unidos. Na verdade, Vertov promovera o documentário bem antes de Grierson, mas permaneceu mais como um não conformista no interior da nascente indústria cinematográfica soviética. Não reuniu em torno de si um grupo de cineastas de mesma opinião, nem conseguiu nada parecido com a base institucional sólida que Grierson estabeleceu. John Grierson tornou-se o principal inspirador dos movimentos britânico e mais tarde canadense no campo do documentário. Apesar do exemplo valioso de Dzisga Vertov e do cinema soviético em geral, foi Grierson quem assegurou um nicho relativamente estável para a produção de documentários. A união do poder incomum do filme para documentar fenômenos pré-existentes e do surgimento de uma base institucional correspondente à definição de 4 vias para o documentário discutida no capítulo 2, esses avanços
propiciam um grupo de profissionais, uma estrutura institucional, uma massa de filmes com características comuns e provavelmente um público atento a essas qualidades distintivas. No entanto, esses avanços significam condições necessárias, mas não suficientes. Sua utilização para contar a história dos primórdios do documentário supõe um conjunto de intenções claro demais e um processo direto demais das origens do cinema às conquistas do documentário. Essa história equivale a um mito. A capacidade do filme de fornecer documentação rigorosa do que aparece diante da câmera leva a pelo menos duas outras direções: ciência e espetáculo. Ambas começam no cinema primitivo, aproximadamente de 1895 a 1906, quando o cinema narrativo começa a predominar. Ambas ambas contribuíram para o avanço do documentário, mas certamente não são sinônimas dele. As diferenças podem ser mencionadas resumidamente. Primeiro, a capacidade da imagem fotográfica e depois da trilha sonora gravada de gerar réplicas exatas de certos aspectos de seu material originário forma a base dos modos científicos de representação. Esses modos estão solidamente embasados na característica indexadora da imagem fotográfica. Um signo indexador tem uma relação física com aquilo a que se refere. Uma impressão digital reproduz exatamente o padrão das espiras das pontas carnudas de nossos dedos. A forma assimétrica de uma árvore curvada pelo vento revela a força e a direção do vento predominante na área. O valor dessa característica indexadora, no caso da imagem científica, depende muito da redução do quanto essa imagem, seja ela uma impressão digital, seja um raio-x, exibe de qualquer perspectiva ou ponto de vista que distinga seu criador. Aplica-se um código estrito de objetividade ou perspectiva institucional. A voz da ciência pede silêncio, ou um quase silêncio, do documentarista ou fotógrafo. O documentário floresce quando adquire sua voz própria. A produção acurada de documentos ou provas visuais não dá a ele essa voz. Na verdade, pode desviá-lo dela. A prática do documentário permite que a imagem gere uma impressão adequada, não uma garantia da autenticidade total em todos os casos. Assim como a fotografia, o documentário também pode ser modificado. O pai do documentário, Robert Flaherty, por exemplo, criou a impressão de que algumas cenas se passam dentro do iglu de Nanook, quando de fato elas foram gravadas ao ar livre, com um meio iglu maior do que o normal como pano de fundo. Isso deu a Flaherty luz suficiente para filmar, mas exigiu que seus personagens atuassem como se estivessem no interior de um iglu de verdade, quando não estavam. Basket Blues adiciona música para aumentar a força da história, exatamente como num filme de ficção. Em Na Linha da Morte, Errol Morris filmou uma série de reconstituições do assassinato de um policial de Dallas, de acordo com o que descrevem várias pessoas no filme. As reconstituições não são apenas discrepantes entre si a ponto de trazer a questão o que realmente aconteceu. Além disso, todas foram filmadas não em Dallas, mas em New Jersey. Todas essas escolhas representam táticas dos cineastas para produzir um efeito sobre o público. Talvez equivalham a uma ciência imperfeita, mas são parte integrante da representação documental. Quando acreditamos em alguma coisa sem uma prova conclusiva de que essa crença seja válida, ela se torna fetichismo ou fé. Com frequência, o documentário convida-nos a acreditar piamente que aquilo que vemos é o que estava lá. E esse ato de confiança ou fé pode derivar das capacidades indexadoras da imagem fotográfica sem ser plenamente justificado ou sustentado por ela. Para o cineasta, gerar confiança, levar-nos a afastar a dúvida ou a incredulidade,
pela transmissão de uma impressão de realidade e, portanto, de autenticidade, corresponde mais às prioridades da retórica do que às exigências da ciência. É com algum risco que aceitamos como dogma o valor de evidência das imagens. O cinema primitivo não só apoiou o uso científico de imagens, como também levou ao que Tom Gunningen, historiador do cinema, denominou cinema de atrações. Essa expressão se refere à ideia de atrações circenses e a seu notório prazer em nos mostrar uma ampla gama de fenômenos incomuns. Essas atrações poderiam tanto aguçar a curiosidade como satisfazer a paixão dos primeiros cineastas e públicos por imagens que representassem aspectos do mundo que os cercava. Prevalecia um tom de exibicionismo que diferia radicalmente tanto da ideia de olhar para dentro de um mundo privado e fictício, como do material documental usado como prova científica. Esse exibicionismo também difere do documentário. O cinema de atrações baseou-se na imagem como documento para apresentar aos espectadores esquetes sensacionais do exótico e representações demoradas do corriqueiro. O cinema de atrações equiparava-se à agitação que cercava as grandes feiras e exposições mundiais da época, como St. Louis World Fair, em 1904, com sua recriação autêntica de uma vila filipina que povoada por filipinos trazidos para os Estados Unidos, mais como espécimes do que como cidadãos. A exposição foi apresentada como mostra antropológica de cultura nativa. O cinema de atrações lançava seu apelo diretamente ao espectador e deliciava-se com o sensacionalismo exótico e do bizarro. Com a voz do cineasta, mas a voz do cineasta estava outra vez perceptivelmente silenciosa. A descoberta de um mundo de celuloide, notavelmente semelhante ao mundo físico, convidava-nos a contemplar o que a câmera podia exibir. O ponto de vista distintivo do cineasta ficava em segundo lugar. Louis Lumière enviou dezenas de operadores de câmera mundo afora, armados com seu recém-patenteado cinematógrafo, uma invenção que não só filmava como uma câmera moderna, como também servia para revelar e projetar o filme. Lembramos os nomes de apenas um punhado deles. Importava mais o que filmavam do que como filmavam. Subsistem aspectos dessa tradição do cinema de atrações, assim como permanecem firmes os seus usos científicos da imagem fotográfica. Ela está ativa em uma variedade de filmes que espreitam o que há de mais desagradável na vida cotidiana. Vamos encontrá-la, por exemplo, nos filmes do tipo Mundo Carne. Vamos encontrá-la, por exemplo, nos filmes do tipo Mundo Cane, a começar pelo circuito clássico de costumes ultrajantes e práticas bizarras, Mundo Cão, 1963, com seu catálogo de mulheres com os seus seios nus, a matança de porcos e os majestosos cemitérios de animais de estimação em diferentes partes do mundo. Encontramos exibição parecida de atrações nas cenas pornográficas explícitas, em que o tom exibicionista parece não conhecer limites. Filmes de safari e diários de viagem, sobretudo, do surf à arquitetura, também se apoiam firmemente nesse impulso exibicionista de apelar diretamente a nós com as maravilhas descobertas pela câmera. Ademais, os reality shows da televisão, como Cops e Emergência 911, prosperam ao apresentar uma sucessão de imagens e cenas como se dissessem pouco mais do que não é incrível? Claramente um elemento do documentário, esse cabaré de curiosidades. É, com frequência, mais um companheiro de viagem que nos envergonha do que um elemento central. A década de 1920, o documentário começa a andar com as próprias pernas. Nem a ênfase na exibição, cinema de atrações,
nem a ênfase na reunião de provas, documentação científica, proporcionam uma base adequada para o documentário. Não existe uma linha direta da chegada à estação do trem de Louis Lumière à chegada de Hitler a Nuremberg, em O Triunfo da Vontade. Nem do fascínio pelo movimento em si ao fascínio de convencer o público a agir. Continuamos sem a voz oratória do cineasta nessas primeiras tendências. Se houvesse uma trajetória linear das características do cinema primitivo até o documentário, seria de esperar que o documentário se tivesse desenvolvido paralelamente ao filme de ficção nos primeiros 20 anos do século XX, e não que alcançasse amplo reconhecimento apenas no fim da década de 1920 e no começo da de 1930. Se unirmos essas duas tendências que remontam ao cinema primitivo, exibição e documentação, numa perna do documentário, precisamos levar em conta 3 outras pernas, antes de poder falar do aparecimento do gênero. 1. Experimentação poética. 2. Relato narrativo de histórias. E 3. Oratória retórica. O reconhecimento do documentário como forma cinematográfica distinta passa a ser menos uma questão da origem ou evolução desses elementos diferentes do que de sua combinação num determinado momento histórico. Esse momento aconteceu na década de 1920 e no começo da de 1930. Podemos resumidamente rever aqui a natureza desses 3 elementos adicionais. Experimentação poética. A experimentação poética no cinema origina-se, sobretudo, do cruzamento do cinema com as diversas vanguardas modernistas do século XX. Essa dimensão poética desempenha papel fundamental no surgimento de uma voz do documentário. O potencial poético do cinema, no entanto, continua quase totalmente ausente no cinema de atrações, em que a exibição tem prioridade sobre a fala poética. A poesia desenvolveu-se mais intensamente nas práticas da vanguarda modernista, iniciadas depois da virada do século, e vicejou durante os anos 20. Exemplos clássicos compreendem a obra de críticos e artistas impressionistas franceses dessa época, como Jean Epstein, Abel Gance, Louis Deluc, Germain Dalac e René Clair, e o trabalho experimental do cineasta holandês Joris Ivens, do artista alemão Hans Richter, do artista sueco Viking Engling, do artista francês Marcel Duchamp, do cineasta ucraniano Alexander Dovzhenko e do expatriado americano Man Ray. Foi no âmago da vanguarda que se formou a ideia de um ponto de vista ou voz diferente, que rejeitasse a subordinação da perspectiva à exibição de atrações ou à criação de mundos fictícios. Esse trabalho, muitas vezes, começou com imagens fotográficas da realidade cotidiana, embora algumas, como os raiogramas de Man Ray, fossem feitas sem lente, pela exposição do filme virgem a vários objetos. Essas imagens de um mundo reconhecível se desviaram rapidamente para direções diferentes da fidelidade ao objeto e do realismo como estilo. A maneira de o cineasta ver as coisas assumiu prioridade sobre a demonstração da habilidade da câmera de registrar fiel e precisamente tudo o que via. A voz passou para o primeiro plano em obras modernistas, como Manimontan, de Dmitri Kirsanov, uma história de amor traído, assassinato e tentativa de suicídio contada do ponto de vista de uma mulher. Apenas as Horas, de Alberto Cavalcanti, sobre um dia na vida de Paris, filme que salta caprichosamente das imagens da realidade para a realidade das imagens. Imagem de uma mulher descendo escadas vira uma tira de filme que é rasgada e jogada na rua, por exemplo. A Ponte, de Joris Ivens, com sua história da construção e queda de uma ponte, contada principalmente através de planos cuidadosamente compostos, mas fragmentados, da estrutura da ponte. A Estrela do Mar, de Man Ray, uma série surrealista de cenas que giram em torno dos acontecimentos do cotidiano de uma parisiense. A capacidade empírica do filme de produzir um registro fotográfico do que é gravado
foi percebida por muitos desses artistas como um impedimento ou uma desvantagem. Se tudo que se deseja é uma cópia perfeita, que espaço sobra para o desejo do artista, para os impulsos e as idiosincrasias da visão que percebeu o mundo de uma outra maneira? Um técnico de cinema bastaria para o trabalho. A teoria impressionista francesa, nos anos 20, celebrava o que Jean Epstein chamou de fotogenia, ao passo que a teoria soviética do cinema defendia o conceito de montagem. Ambas eram maneiras de suplantar a reprodução mecânica da realidade para construir algo novo de uma forma que só o cinema poderia conseguir. A fotogenia refere-se àquilo que a imagem cinematográfica oferece para complementar o que é representado ou o que é diferente do que é representado. Uma reprodução automática, regulada por máquina, do que parece diante da câmera se torna secundária em relação à mágica operada pela própria imagem. Detalhes da realidade podem ficar maravilhosos quando projetados numa tela. A imagem tem um ritmo cativante e uma mágica sedutora, todos seus. A imagem tem um ritmo cativante e uma mágica sedutora, todos seus. A experiência de assistir a um filme difere da de olhar para a realidade de maneiras que as palavras só conseguiriam explicar imperfeitamente. La Rue, de Abel Gance, por exemplo, usou retrocessos de um fotograma e numerosos motivos de rodas, rotações e movimentos para captar o delírio de um engenheiro ferroviário surpreendido por um amor impossível. Robert Flaherty, num espírito diferente dos impressionistas franceses, também sugere o que pode ser esse maravilhamento quando começa Louisiana Store, com uma lenta e encantadora viagem pelos canais pantanosos de Louisiana, vistos da canoa de um menino. A ideia de fotogenia e montagem permitiu que a voz do cineasta passasse para o primeiro plano. Berlim, Sinfonia da Metrópole, de Huttmann, por exemplo, tem uma voz poética e não analítica, louva a diversidade do cotidiano em Berlim sem qualquer análise social ou política clara da vida urbana. O Homem da Câmera, de Danzig Nerds, ao contrário, adota uma voz poética, mas também analítica e reflexiva para examinar o poder transformador das massas organizadas, enquanto elas, como o mecanismo do cinema, se ocupam da produção de uma nova sociedade soviética pós-revolucionária. A vanguarda floresceu na Europa e na Rússia na década de 1920, sua ênfase em ver as coisas de uma outra maneira, pelos olhos do artista ou cineasta, teve um imenso potencial libertador. Ela livrou o cinema da reprodução daquilo que aparecia diante da câmera, para prestar uma homenagem à maneira pela qual aquilo poderia tornar-se a matéria-prima não só do cinema narrativo, mas também de um cinema poético. Esse espaço, além do cinema convencional, se tornou o campo de provas das vozes que falavam com os espectadores em linguagens diferentes da do longa-metragem de ficção. Com o desenvolvimento da voz poética, o período posterior a 1906 também viu o desenvolvimento da voz narrativa, ainda mais dominante. Esse é o segundo elemento ausente da observação científica e do cinema de atrações que entra na construção do documentário e de sua voz. No relato narrativo de histórias, o estilo de preferências individuais, as abordagens coletivas, como expressionismo, neorrealismo ou surrealismo, associa-se à construção da trama para contar uma história que revela, nessa combinação única de estilo e trama, a voz ou perspectiva dos cineastas sobre o mundo que criam e, indiretamente, por intermédio desse mundo imaginado, sobre o mundo histórico que compartilham com os outros. O mais importante no desenvolvimento do documentário foi o refinamento das técnicas de narração de histórias para o cinema como tal, da edição paralela de D.W. Griffin
as maneiras como uma ação ou um acontecimento podiam ser relatados de diferentes perspectivas, da perspectiva de um narrador onisciente, de um observador ou dos diferentes personagens, por exemplo. A narrativa propicia uma maneira formal de contar histórias que pode ser aplicada ao mundo histórico e também ao imaginário. A história e a biografia, por exemplo, geralmente assumem a forma narrativa, mas de um modo não ficcional. As narrativas resolvem conflitos e estabelecem ordem. A estrutura problema-solução de muitos documentários faz uso tanto de técnicas narrativas como de retórica. A narrativa aperfeiçoa a ideia de fim, voltando-se para os problemas e dilemas propostos no início, resolvendo-os. A narrativa também acolhe formas de suspense ou protelação quando as complicações podem aumentar e a expectativa crescer. Ela provê maneiras de elaborar um personagem não só pela performance de atores treinados a representar para a câmera, bem como pelas técnicas de iluminação, composição e montagem, entre outras, que podem ser facilmente aplicadas também a não atores. A narrativa refinou as técnicas de montagem em continuidade para dar sensação de tempo e espaço contínuos e coerentes às locações onde atuam os personagens. Mesmo quando os documentários se voltaram para a montagem de evidência e a reunião de material de várias épocas e lugares, as técnicas de montagem em continuidade facilitaram o fluxo de uma imagem para outra, combinando continuidade no movimento, ação, ângulo de olhar e escala de um plano para outro. Todos esses avanços encontraram utilidade no documentário, mas ativamente, talvez, nos filmes estritamente observativos, como Primárias ou Salesman, que observam de fora a vida das pessoas que convidam o público a interpretar o que via como se fosse ficção. Escrevendo nos anos do pós-guerra na França, André Bazin louvou-nos as conquistas do neorrealismo italiano por razões semelhantes às alegadas posteriormente para louvar o cinema direto ou o documentário observativo. Embora fossem narrativas fictícias, os filmes italianos demonstravam o que Bazin considerou um profundo respeito pela realidade, encontrando uma voz narrativa humilde e modesta, mas quase nunca silente. Bom, se você ficou na dúvida que nem eu, silente significa silencioso. Acabei de jogar no Google aqui. Também não achei que era erro de digitação. Os neorrealistas afastavam-se das tentativas de evocar a fotogenia pelos excessos de estilização defendidos pelos impressionistas franceses. Evitavam as técnicas expressionistas apoiadas por diretores alemães como Robert Wiene, o gabinete do Dr. Caligari, F. Murnau, Nosferatu e Fritz Lang, Metrópolis, que também modificavam a aparência da imagem para sugerir um mundo distorcido e desequilibrado de forças ameaçadoras e personalidades instáveis. Os neorrealistas afastaram-se das técnicas de montagem defendidas por diretores soviéticos como Sergei Eisenstein, Václav Pudovkin, O Fim de São Petersburgo e Dzinga Vertov, O Homem da Câmera, que sobrepuseram planos para chocar o espectador e produzir novas descobertas com base na forma pela qual diferentes planos eram unidos. Uniram a narrativa à pureza do documentário de Lumière para chegar a um estilo de significado duradouro. Neorrealistas como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti enfatizavam as qualidades narrativas em sintonia com o realismo fotográfico do cinema, uma visão descontraída e natural do cotidiano, uma série de ações e acontecimentos sinuosa e cheia de coincidências, luz natural e filmagens externas, o apoio em atores inexperientes, a rejeição de rostos de astros em primeiríssimo plano e a ênfase nos problemas enfrentados por pessoas comuns no momento presente e não num passado histórico ou num futuro imaginado. Essa foi uma linha importante do cinema narrativo que contribuiu para o desenvolvimento continuado do documentário.
Essa sensação de realismo fotográfico, de revelação do que a vida tem a oferecer quando é filmada com simplicidade e sinceridade, não é de fato uma verdade, é um estilo. É um efeito obtido pelo emprego de meios específicos, mas despretensiosos, definidos, mas discretos. Corresponde a uma das três formas importantes em que o termo realismo tem relevância para o documentário. Realismo fotográfico, também designado realismo físico ou empírico, gera um realismo de tempo e lugar, por meio da fotografia de locação, da filmagem direta e da montagem em continuidade, em que são minimizados os usos distorcidos e subjetivos da montagem defendidos pela vanguarda. Realismo psicológico implica a transmissão dos estados íntimos de personagens e atores sociais de maneira plausível e convincente, ansiedade, felicidade, raiva, êxtase, etc. Podem ser retratados e transmitidos realisticamente. Consideramos realística a representação desses estados quando sentimos que a vida interior de um personagem foi transmitida de modo eficiente, mesmo se, para isso, o diretor teve de recorrer à inventividade, prolongando um plano mais do que o usual, adotando um ângulo revelador, acrescentando uma música sugestiva ou sobrepondo uma imagem ou sequência a outra. Realismo emocional diz respeito à criação de um estado emocional adequado no espectador. Um número musical exótico pode gerar um sentimento de exuberância no público, embora haja pouca profundidade psicológica nos personagens e o cenário seja obviamente fabricado. Ainda assim, reconhecemos uma dimensão realística na experiência. É como outras experiências emocionais que tivemos. A emoção em si é familiar e sentida de maneira genuína. Todas essas três formas de realismo têm importância para o documentário. O neorrealismo usou as três, dando-nos uma ideia nítida da Itália do pós-guerra, das esperanças e aflições das pessoas comuns, gerando no público uma forte empatia, se não um sentimento humanístico. Muitas vezes o documentário também se baseia muito no realismo de tempo e espaço. Ele depende de encontrar pessoas ou atores sociais que se revelam diante da câmera com uma abertura e falta de timidez semelhantes de profissionais experientes. O documentário procura transmitir aos espectadores a sensação de envolvimento emocional ou comprometimento com as pessoas e questões retratadas. O neorrealismo mudou. Eu não consigo ler essas últimas palavras aqui. Então eu vou pular essa parte aqui para a última. Bom, talvez se eu. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Nem o Google consegue ler. Tá. Eu vou pular para oratória e retórica. Oratória e retórica. A exibição na tradição do cinema de atrações, o relato na tradição do cinema narrativo e a forma poética na tradição da vanguarda dão três pernas ao documentário. A quarta, apesar de compartilhada com outros gêneros, continua a ser mais distintiva do documentário em si. A voz clássica da oratória procurou falar do mundo histórico de maneiras que revelassem uma perspectiva singular do mundo. Procurou tanto nos convencer dos méritos de uma perspectiva, como nos predispor à ação ou à adoção de sensibilidades e valores de um tipo ou de outro em relação ao mundo em que vivemos. Essa voz foi claramente ouvida em Nook, o Esquimó, de Robert Flaherty, como for ouvida por um público menor no filme de Edward Curtis, feito em 1915, In the Land of the Headhunters, restaurado e relançado em 1972 como In the Land of the War Cannons. Esses filmes combinam uma série de atrações com narrativas coerentes, orquestração poética das cenas e voz oratória que confirma uma perspectiva do mundo histórico. Como Ana, de Flaherty, sobre a cultura polinésia, outros trabalhos pioneiros como Graz,
de Miriam Cooper e sobre os povos nômades da Turquia e da Pérsia. Turksib, de Victor Turin, sobre a construção de uma nova ligação ferroviária importante para regiões remotas da União Soviética. E A Propos de Nice, de Jean Vigo, um olhar cruel sobre as diferenças de classe naquele balneário francês, confirmam a ideia de uma voz do documentário. Essa voz adaptou a exibição de atrações, a narração de histórias e a poesia filmítica para falar do mundo social de maneiras expressivas. Esses avanços assumiram um formato distinto na União Soviética, onde nas artes um período de experimentação anterior, pré-revolucionário, continuou a prosperar nos primeiros anos do novo Estado na forma da arte construtivista e do cinema soviético. A imposição gradual de um estilo de arte cinema estatal oficial, o realismo soviético, havia eliminado quase toda a experimentação em meados da década de 1930. Num importante ensaio, o construtivista Alexander Rodzhenko, pintor, designer e artista da fotomontagem, argumentou contra o retrato sintético que captaria uma personalidade inteira numa única pintura. Em vez disso, Rodenchenko defendia uma série de fotografias documentais agrupadas, cada uma revelando uma faceta diferente de uma figura complexa. Um outro ensaio, Constructivism in the Cinema, o artista russo Alexei Gan clamava por um novo tipo de cinema poético e demonstrativo. Não basta juntar, por meio da montagem, momentos individuais de fenômenos episódicos da vida, unidos sob um título mais ou menos satisfatório. Berlim, Sinfonia da Metrópole, pode ter sido o tipo de obra que Gan tinha em mente. Os acidentes, ocorrências e acontecimentos mais inesperados estão sempre ligados, organicamente, com a raiz fundamental da realidade social. Ao apreender a aparência de suas manifestações exteriores, deveríamos ser capazes de expor sua essência numa série de outras cenas. Só assim se pode construir um filme vivo de realidade concreta, ativa, que gradualmente se afaste do jornal cinematográfico, de cujo material esse novo cinema está se desenvolvendo. Também Dzinga Vertov defendia uma atitude de reconstrução poética dos registros do que a câmera viu. A montagem e o intervalo, o efeito de transição entre os planos, formavam o núcleo de seu estilo de cinema de não ficção, chamado cine-olho. Montagem durante observação, orientando o olho nu para qualquer lugar a qualquer momento. Montagem após observação, organizando mentalmente o que foi visto de acordo com os traços característicos, semelhantes às funções de invenção e memória da retórica clássica. Montagem durante a filmagem, orientando o olho da câmera no local observado no passo 1. Montagem após a filmagem, organizando preliminarmente as tomadas de acordo com traços característicos, busca dos fragmentos de montagem que estejam faltando. Avaliação através da visão, busca de fragmentos de montagem, orientação instantânea em qualquer ambiente visual, de forma que capte os planos de ligação essenciais, muita atenção, uma regra militar, aferição por visão, velocidade e ataque. A montagem final, revelação dos temas menores escondidos juntamente com os maiores, reorganização de todas as tomadas numa melhor sequência, extração do núcleo do objeto do filme, coordenação de elementos semelhantes e, finalmente, cálculo numérico dos grupos de montagem. Aqui exemplos ilegíveis. Ixi, e um texto ilegível. Se você souber o que está escrito, coloca aí no comentário. Observações científicas, mas ainda exige que o cinema reconheça a própria capacidade de representar o mundo histórico com fidelidade fotográfica. As teorias soviéticas da arte construtivista e da montagem fílmica atrelavam essa capacidade ao desejo do cineasta de recriar o mundo numa imagem da nova sociedade revolucionária. A montagem enfatizava o rearranjo dos acontecimentos em fragmentos, ao sobrepor planos para que não se harmonizam. Naturalmente, o cineasta construía novas impressões e percepções. Eisenstein equiparava o realismo fotográfico tradicional com uma ideologia imposta. O realismo absoluto não é,
de modo algum, a forma correta de percepção. É simplesmente função de uma determinada estrutura social. Depois de uma monarquia de Estado, é implantada uma uniformidade estatal de pensamento. O que Eisenstein via como alternativa a distorção da realidade, para criar uma visão radicalmente nova dela. Não é isso exatamente o que fazemos no cinema. Quando provocamos uma desproporção monstruosa das partes de um acontecimento que flui normalmente, desmembrando-o de repente em primeiros planos dos apertos de mão, plano médio da briga e um primeiríssimo plano dos olhos salientes, fazemos uma desintegração montada do acontecimento em vários planos, fazendo um olho 2 vezes maior do que o corpo inteiro de um homem. Ao combinar essas incongruências monstruosas, acabamos por juntar o acontecimento desintegrado em um todo, mas de acordo com o nosso olhar, de acordo com o tratamento dado à nossa relação com o acontecimento. O cinema soviético cria um cinema nitidamente retórico. Na obra de muitos de seus profissionais, dos filmes famosos do próprio Eisenstein, A Greve, Encouraçado Potemkin, Outubro, O Velho e o Novo, aos menos conhecidos, mas pioneiros documentários de Esther Schub, que compilam filmes de arquivo. Nomes impronunciáveis. As técnicas de montagem lançaram as bases para a ênfase didática que John Grierson deu ao documentário na Inglaterra da década de 1930. Nos anos 20, era extremamente importante a ideia de que a voz do cineasta e, por intermédio dessa voz, um governo ou uma sociedade tivesse tomado forma nas maneiras pelas quais as visões de mundo eram remodeladas nas filmagens e nas montagens. Essas práticas demonstraram que filmes complexos podiam ser construídos com fragmentos do mundo histórico reunidos para exprimir um ponto de vista singular. A retórica, em todas as suas formas e em todos os seus objetivos, fornece o elemento final e distintivo do documentário. O exibidor de atrações, o contador de histórias e o poeta da fotogenia condensam-se na figura do documentarista como orador que fala com uma voz toda sua do mundo que todos compartilhamos. Esses elementos foram reunidos pela primeira vez na União Soviética durante a década de 1920, ao mesmo tempo em que o desafio de construir uma sociedade nova assumiu primazia em todas as artes. Essa combinação especial de elementos se enraizou em outros países no fim dos anos 20 e começou nos anos 30, quando os governos, graças a defensores como John Grierson, reconheceram o valor do uso do filme na promoção da ideia de cidadania participativa e no apoio à ação do governo para enfrentar as questões mais difíceis da época, como a inflação, pobreza e a depressão de 1929. As soluções para esses problemas variaram muito, da Inglaterra democrática à Alemanha nazista, dos Estados Unidos do New Deal à Rússia comunista. No entanto, em todos os casos, a voz do documentarista contribuiu de maneira significativa para estruturar um projeto nacional e propor maneiras de agir.